O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. E como nós fazemos todos os programas, nós indicamos a leitura e o estudo de uma obra espírita. Esse mês, nós estamos indicando a leitura do livro O Céu e o Inferno. Esse livro faz parte das obras básicas da doutrina espírita. Ele foi a 5ª obra lançada por Kardec, mas ele é a 4ª obra da codificação espírita. Foi lançada em 1º de agosto de 1865 e ela está dividida em 2 partes. Na primeira parte, Kardec faz um exame crítico sobre muitas crenças religiosas e suas incoerências com o conhecimento atual. E na segunda parte, dezenas de diálogos de espíritos que trazem suas impressões do além-túmulo. Portanto, vale a pena a leitura e o estudo desta obra que faz parte da codificação espírita. Bom, meus irmãos, no programa de hoje, nós recebemos mais uma vez o nosso irmão Dr. José Henrique, presidente da AME, que sempre nos traz sempre um assunto, né, com bastantes explicações e bastante material para que a gente passe a semana pensando, né, sobre o que ele nos traz de conhecimento. E o tema de hoje, o perdão como caminho para a saúde integral. Dr. José Henrique, seja bem-vindo mais uma vez. O senhor que já é sócio aqui do nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez aqui estar para falarmos sobre a doutrina. E já que você falou que o tema nos traz reflexões para a semana, que nós pensemos sobre esse sentimento tão difícil de se aplicar, que é o sentimento do perdão. É, uma palavrinha tão curta, tão usada e tão difícil. Tão difícil, exatamente. De colocar em prática, né? Bom, vamos lá então. Primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor, doutor. Quais são as 3 coisas mais difíceis do mundo, segundo Benjamin Franklin? Benjamin Franklin, que inventou para-raios. Ele tem uma frase que eu chamo de lapidar, né? Para botar na lápide, em que ele diz que as 3 coisas mais difíceis do mundo são, primeiro, guardar um segredo. Como é difícil guardar um segredo, não é verdade? É. As pessoas geralmente falam quando não deveriam falar. Isso é próprio do ser humano, é inerente ao ser humano. A segunda coisa mais difícil, segundo Franklin, é aproveitar o tempo. Como nós desperdiçamos o tempo? Com futilidades, com frivolidades. Paramos no tempo, muitas vezes, com pensamentos sem reflexões. Então, o desperdício do tempo. Nós não aproveitamos o tempo. E o terceiro item é exatamente o tema da nossa palestra, o perdão. Como é difícil perdoar. É exatamente isso que nós vamos falar agora no nosso programa. O que é o perdão, as características, como perdoar. Então vamos conversar, né, Sandro? Vamos lá. Então comece explicando por que o perdão e a tolerância são alavancas de sustentação da paz íntima. Perdão e tolerância, alavancas de sustentação da paz íntima. Frase de Emmanuel. E é uma realidade. Quem não perdoa não vive em paz. Quem não perdoa vive ancorado, vamos assim dizer, num regime de raiva,
ódio, mágoas, estresse, sempre querendo uma oportunidade para algum tipo de vingança. Ou seja, a gente espera às vezes uma existência para tentar se vingar e às vezes nem isso conseguimos. E aí então vamos perseguir fora do corpo, né, como obsessores, aqueles que nos prejudicaram. Então podemos passar até encarnações sem perdoar. Não é? Podemos passar encarnações obsidiando. Então quem vive nesse regime de mágoas, de rancores, se destruindo por dentro, consequentemente, esta criatura não está em paz. Então vamos fazer aqui um verdadeiro casamento que serve para todos nós. Para ter paz, perdoe. E perdoando, vamos ter paz. Esse é o caminho. Perfeito. Tertuliano, de Cartago, nos diz o seguinte: se você quiser ser feliz por um instante, vingue-se. Mas se quiser ser feliz por toda a vida, apenas perdoe. O senhor pode nos explicar? Bom, vamos falar quem foi Tertuliano, né? Tertuliano, ele nasceu em Cartago, era uma província romana na África. E foi o primeiro autor, o primeiro escritor a fazer uma obra literária, né? O primeiro cristão a fazer uma obra literária em latim. Então foi uma criatura importante, né? Então ele é muito feliz. Ele traça os aspectos, inclusive, neurocientíficos do nosso cérebro. Porque quando a gente não perdoa, a gente se vinga e consegue o seu intento, entre aspas, a gente tem um momento de felicidade. Dispara um circuito no cérebro que nos confere uma alegria, uma falsa alegria, né? Porque vamos continuar a ter dentro de nós o sentimento de mágoa, numa outra oportunidade, de ódio, de estresse, de rancor, de oportunizar uma vingança. Então, é só uma felicidade momentânea, como também é uma felicidade momentânea uma bebedeira, por exemplo. A utilização de uma droga estupefaciente, alucinógena, que é uma sensação de bem-estar passageira. Agora, ele nos diz, o Tertuliano, se a gente quer ter, né, uma alegria duradoura, uma felicidade duradoura, uma paz duradoura, a gente tem que perdoar. Porque isso é um outro aspecto das nossas vias nervosas que eu vou explicar daqui a pouco para você. Então, nós temos um sistema no nosso cérebro que regula o nosso comportamento emocional. E tanto perdoando quanto não perdoando serão regidos e comandados por duas estruturas nervosas. Só que o sentimento vai continuar em nós. Não perdoando, os sentimentos negativos de mágoa, de ódio e de rancor. E perdoando, nós vamos nos encaminhando para uma paz eterna de uma criatura que nem mais precisa perdoar. Porque o verdadeiro perdão é não ter que perdoar. É não se ofender, né? É não se sentir ofendido, exatamente. O perdão atua no estresse causado pelo ódio crônico e nos problemas cardíacos, na depressão e na ansiedade? Boa pergunta. E aí fica uma mensagem para mim e para todos. Se querem ter uma paz, não ficarmos sob a égide da ansiedade, dos processos depressivos, as somatizações do estresse pela ausência do perdão, o ódio crônico, a vontade de se vingar, com certeza nós vamos ter repercussões, principalmente no campo cardiovascular, com derramamento de adrenalina, de cortisol, que são os hormônios do estresse. Então, a criatura que não perdoa vive estressada, vive naquela ansiedade da oportunização da vingança e vai abraçar as doenças psíquicas, mentais e também orgânicas. Então, isso é uma dica que eu dou para o equilíbrio psicossomático, a prática do perdão. E depois nós vamos falar quais são as etapas do perdão. Porque a gente diz, perdoar parece algo fácil, quando não é.
Muitos dizem, eu vou perdoar fulano, mas eu não quero nem passar perto dele. Não é verdade? Nunca mais quero vê-lo, né? Nunca mais quero vê-lo. Ou seja, não perdoa. Então é da boca para fora. O perdão é um sentimento que tem que vir do coração. Então, isso é a nossa jornada, é a nossa caminhada diante de uma contrariedade, diante de uma advertência, diante de uma reclamação. Como a gente fica irritado, impaciente, inquieto e não aceita os comentários e as advertências alheias. Então, por isso, ficamos aí encapsulados nesses sentimentos altamente danosos e deletérios para o corpo físico. O que acontece com o cérebro que perdoa e com o cérebro que não perdoa? Pois é, como eu disse, nós temos uma estrutura cortical, chama-se córtex pré-frontal dorso medial, para os neuroanatomistas e neurocientistas. Essa estrutura, ela regula o nosso comportamento emocional. Quando nós não perdoamos, nós somos comandados e regidos por uma estrutura, chamado giro temporal medial. E isso vai gerar angústia, ansiedade, sentimento de vingança. Essa estrutura ela é ativada. Se a gente perdoa, nós vamos ativar outras duas estruturas, denominadas de precuneus e lobo parietal inferior. Isso vai nos dar o alívio do perdão concedido. Nós vamos sair da angústia, da ansiedade, daquele sentimento de querer se vingar, daquele ódio crônico. Claro, companheiros e amigo Sandro, que isso também não é um passe de mágica. É um trabalho. Como disse Jesus, né? 70 vezes 7 vezes. Isso acontece gradativamente, né? Gradativamente. Agora, temos que ter em mente esse processo. O que fazer diante de uma agressão, diante de uma ofensa, né? De uma injúria? Como devemos proceder? Porque a mágoa é natural. Ela virá. Será automática. Um não já provoca em nós ressentimentos, melindres, mágoas, o que dirá uma injúria mais grave. Mas nós temos um caminho a seguir. Vamos chegar nele aqui. Vamos chegar. A neurociência assinala que perdoar depende da avaliação consciente da intenção e das emoções de quem nos ofendeu. O que quer dizer isso? Primeira etapa para o perdão. Entra a razão, entra a inteligência, entra o conhecimento, que nós, espíritas, conhecemos muito bem. O lado intelectivo, o livre-arbítrio, as escolhas, a consciência. Então, já vamos tentar entender a intenção do companheiro. Isso nós chamamos de ressignificar a atitude. Seria uma das etapas do perdão. Ou seja, o que fez essa criatura tomar esta atitude? Já estou fazendo uma avaliação consciente, que já é comprovada pela neurociências. Interessante isso. Cada vez mais a ciência, né, avalizando a doutrina espírita. Então nós já estamos cognitivamente, racionalmente, avaliando a atitude do companheiro, avaliação consciente. E também as emoções. Que às vezes a pessoa nos ofende, se destempera, se desequilibra, apresenta ali uma raiva, algum sentimento. Então nós vamos também avaliar a emoção desta criatura. Então isso seria já praticamente o primeiro passo para o entendimento da compreensão do companheiro, que nós chamamos de ressignificar a atitude alheia. Seria a identificação do fato que nos ofendeu, que nos magoou? Sim, mas nem sempre é uma representação da verdade. Não precisa haver uma verdade. Ah, fulano perdeu o emprego, fulano brigou com a namorada, separou-se do marido. Não importa, mas nós já estamos questionando. E o simples fato de questionar significa que a gente já está se interessando. Já está avaliando a atitude consciente, a nossa atitude, a nossa consciência em relação à atitude do companheiro. Eu costumo dizer que isso já é uma fenestração.
é abrir as janelas para o perdão. É o primeiro passo. Perfeito. É mais difícil o auto-perdão do que o perdão? Qual a razão da tese de vítima que muitos sustentam? Boa pergunta, né, Sandro? Ótimo, excelente. Por que é mais difícil o auto-perdão do que o perdão? Porque quando a gente já busca perdoar o próximo é porque nos magoamos. E a mágoa, muitas vezes, é uma transferência de responsabilidades. Porque se fulano me magoou, ele é o culpado. E eu sou a vítima. Então nós sempre sustentamos esta tese, a tese da vitimização. Ou seja, não preciso ter responsabilidade. A responsabilidade é do outro, que me ofendeu. Então eu estou inconscientemente transferindo as minhas culpas para o outro. É a extensão da minha culpa para o outro sob a forma de mágoa. O outro que é o vilão, o outro que é o malfeitor, o outro que me agrediu, o outro que é culpado. Eu sou a vítima, eu sou o pobrezinho. Então não preciso fazer nenhum tipo de trabalho de transformação se a culpa não me pertence, é do outro. Então essa tríade clássica nós não podemos esquecer. Culpa, mágoa e vitimização. Nossa culpa é passada para o outro, sob a forma de mágoa. E, consequentemente, eu sou a vítima. Por isso que o auto-perdão é extremamente difícil, muito mais difícil que perdoar o próximo. Até porque, geralmente, a gente não se sente errado. Ninguém gosta de errar, ninguém gosta de fracassar. O que eu penso é o que está certo. Então, reconhecer as suas faltas, as suas deficiências é extremamente difícil. Requer uma grande dose de humildade. E muitas vezes até reconhecendo, assumir é mais difícil ainda, né? É mais difícil aí. Assumir a culpa. Se responsabilizar. Depois nós vamos falar também essa diferença de assumir e se fixar na culpa, que há uma diferença gritante aí. O auto-perdão acontece quando assumimos a culpa ou quando nos fixamos na culpa? Grande pergunta. É uma diferença que muitos confundem até. Assumir uma culpa é reconhecer o erro. É se responsabilizar para não repetir. Então, estou assumindo o meu erro. Estou assumindo a minha culpa. Eu errei e me arrependo. E vou ter a responsabilidade de não voltar a falhar. Já a fixação da culpa é típico do orgulhoso, é típico do vaidoso, do arrogante. Eu errei, mas não aceito o fato de eu ter errado. Então estou me eximindo da responsabilidade de tentar fazer diferente, de me modificar. Eu estou fixado numa culpa doentia, que eu errei e não deveria ter errado. Então eu fico fixado mentalmente nesse sentimento de culpa que é altamente destrutivo, porque eu ainda não reconheço as minhas faltas. Então essa é uma diferença capital. Assumir a culpa e se fixar na culpa. Então assumir a culpa é o caminho para a responsabilidade, ressignificando também a atitude. Perfeitamente. Se eu reconheço a minha falta, obviamente estou assumindo a responsabilidade em fazer diferente. Ou seja, estou ressignificando a minha atitude. Por que eu fiz isso? Porque eu errei. Todo mundo erra, é natural. Vou procurar não errar. O que eu fiz? Ressignifiquei a minha atitude. Ou seja, compreendi o meu ato falho. Compreendi, a minha fragilidade. Pois o erro faz parte do ser humano. Estamos aqui errando bastante ainda. Agora, quando eu assumo essa responsabilidade, eu vou procurar não repetir. Era o que Jesus falava, né? Tua fé te salvou, mas não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior, até porque a sua responsabilidade agora é outra. Era o que Jesus queria dizer para todos aqueles que se curavam com a ajuda dele, porque ele dizia, tua fé te salvou, não sou eu que estou te salvando. Isso bota por terra a teoria dos milagres. Não existia milagre. O milagre está dentro de nós. Essa é a grande realidade. Bom, meus irmãos,
Vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos já já com a continuação desse bate-papo aqui. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Compaixão é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o Dr. José Henrique, falando sobre o perdão. Doutor, é preciso abandonar uma visão fatalista e determinista de que nossos traumas psicológicos infantis moldam nossos comportamentos e emoções para o resto da vida? Pois é, Sandro, queridos companheiros, isso é uma transferência que normalmente a criatura faz por não querer assumir a responsabilidade do reconhecimento das suas faltas, de poder perdoar o próximo. Então nós estamos sempre fazendo transferências psicológicas. Culpado é Deus, culpado são os pais, culpado é a família, o culpado é vida passada. O espírita faz muito isso, né? Uma transferência. Se eu estou sofrendo, eu devo ter feito horrores, e ele se esquece do que ele está fazendo hoje. Ou então o culpado são os pobres dos obsessores. Né? Então, muitos têm essa ideia fatalista, determinista, de que eu sou aquilo que foi cunhado em mim como um trauma psicológico de rejeição, de abandono, de maus tratos. A gente sabe que as feridas da infância têm um peso na nossa economia espiritual, mas não podemos tomar isso como, né, a diretriz máxima, a vanguarda de tudo, né, o leme do nosso barco. O que aconteceu, e para nós espíritas é mais fácil, tudo tem uma razão de ser, não existe o acaso. Nós não caímos de paraquedas naquela família, nós fomos gerados por aquela família, por uma necessidade depurativa da reencarnação. Então temos que abandonar esses pseudotraumas, que muitos também são pluridimensionados, não é? Ou hiperdimensionados, como a causa dos meus sofrimentos de hoje. Então nós temos que abolir isso e entender que nós somos agentes do nosso destino. Temos que agenciar o nosso destino. Perdoar aqueles que nos maltrataram, assim como temos que perdoar os nossos erros, as nossas faltas. E não ficar transferindo responsabilidades para a família e para a infância. Essa dificuldade do auto-perdão reside também naquilo que as pessoas não acreditam ou esperam de você? Pois é, isso também é uma coisa determinante, né? Eu me culpo muito por não cumprir aquilo que esperam de mim. Assim também, eu também me culpo muito quando me desprezam. Então me sinto incapaz porque as pessoas dizem que eu sou incapaz. Ou então me sinto incapaz porque esperam muito de mim e eu não cumpro. E aí vem o sentimento de culpa, de incapacidade, de menos-valia, de frustrações, de baixa autoestima, a depressão. Se enquadra aí perfeitamente. Então esse sentimento de culpa me impede de me perdoar. Não é verdade? Me impede de eu me aceitar. Eu não tenho que ficar esperando da sociedade o que ela espera de mim, ou o que ela não espera de mim. Eu tenho que fazer o meu papel como ser humano, prosseguir, crescer, evoluir e adotar todos esses sistemas de auto-perdão, de perdão ao próximo
e não ficar também transferindo responsabilidades para os outros, para a sociedade, que espera ou não espera. Não é esse o parâmetro. O parâmetro é nosso, é pessoal, é individual. O que Jesus quis dizer quando falou para Pedro que temos que perdoar não 7 vezes e sim 70 vezes 7? Jesus foi o máximo, né? Isso é um axioma, como a gente costuma dizer, é uma máxima. Que Jesus, entendendo o comportamento humano, ele nos mostra nesta frase que ele se dirigiu a Pedro, quando Pedro perguntou se aquele que pecar contra mim eu devo perdoar até 7 vezes. E Jesus respondeu claramente, né? Insofismavelmente, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eu poria uma vírgula aí no final, que Jesus me perdoe, né? Mas ele quis dizer isso, até não precisar mais ter que perdoar. Que o verdadeiro perdão é não se sentir ofendido, é não ter que perdoar. Eu não vou me sentir ofendido porque uma criança de 1 ano esbarrou em mim, ou me deu um chute sem querer. Eu vou ficar com raiva da criança? Eu vou ficar magoado com a criança? Por que a gente não bota isso em prática? Né? Diante da vida, diante da família, da sociedade. Então Jesus foi muito feliz. A cada ofensa, busca o perdão ou o auto-perdão. A cada ofensa. E os 70 vezes 7 vezes é um simbolismo. É ter que perdoar, né, indistintamente, a quem quer que seja, até nós descobrirmos que não mais nos magoamos. Não existe mais a mágoa. É um sentimento que já não me pertence, porque eu não me ofendo. Foi exatamente isso que o nosso mestre quis nos afirmar. Tem uma passagem de Gandhi, em que ele perguntado o que ele fazia quando era ofendido, e ele responde exatamente isso. Falou, eu não me ofendo, eu não preciso perdoar, porque simplesmente eu não me ofendo. Então esse é o exercício, né? Exercício. Que ainda é muito difícil, ainda nos falta bastante, né? Mas chegaremos lá. Essa frase de Jesus, ela se enquadra nas etapas do perdão? Agora vamos chegar nas etapas do perdão. Eu já dei uma, né? Então eu tracei aqui algumas etapas importantes sobre o viés da psicologia, o viés do nosso evangelho. Como começar a perdoar? Qual o primeiro passo? Então aqui a gente dá algumas orientações. Por exemplo, agradecer. Ora, mas como eu vou agradecer àquele que me ofende? Agradeça. Agradeça e vou dar a explicação, porque ele está mostrando a você claramente que você não deva fazer a mesma coisa. Agir da mesma forma, até como vingança. Ou seja, obrigado, meu irmão. Você está me ilustrando e me mostrando que eu não devo agir da mesma forma. Uma segunda etapa, agradecer, porque ele está mostrando a ti que você ainda traz mágoa no seu coração. A cada ofensa, uma mágoa. 70 vezes, 7 vezes, temos que percorrer o caminho do perdão. Então ele está sendo um grande instrutor. Aliás, André Luiz nos diz que o adversário é o nosso grande instrutor. Porque ele está fazendo em mim que eu me descubra, que eu entenda que eu trago mágoa no meu coração. Aí eu vou ressignificar. Aí vou fazer a avaliação consciente, inclusive das emoções dele. E por último, poderíamos dizer assim, nos aproximar. Isso é muito difícil. Mas o Evangelho diz isso. Na mesma colocação que você agora me perguntou, do diálogo de Simão Pedro com Jesus, lá no início, está no Evangelho de Mateus, o que Jesus nos diz? Se contra vós pecou o vosso irmão, ide, olha só, vá, movimento, dinâmica, ide fazer com ele, em particular, ou a sós com ele, entendeu? O erro que ele cometeu. E se o vosso irmão vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, o que significa ide? Para o nosso caso aí, alguém que nos ofendeu. É procurar não se afastar, mas se aproximar. Mesmo que nós não falemos nada. Poderíamos chamar isso de o perdão mudo. Eu não preciso falar nada, eu não preciso dizer nada,
Apenas a minha presença vai ser fundamental. Ele vai chegar e vai pensar, ora, eu ofendi esse irmão, ele está aqui presente numa reunião de família, numa festa, na comunidade. Isso já vai ser uma forma de mostrar a ele que você não se ofendeu. Então poderíamos catalogar isso nesses 4 importantes itens. Eu diria até um 5º, que seria cuidar do irmão. Aí realmente é uma façanha. Cuidar daquele que nos ofendeu. Mas tem muita gente que faz isso. Muita gente. Não é verdade? Sim. Então poderíamos dizer, agradecer de ele nos mostrar o que a gente não deva fazer, retaliar a atitude dele, agradecer que ele está me mostrando a mágoa que eu trago no meu coração, ressignificar a atitude do irmão, compreendendo, avaliando conscientemente as suas emoções, se aproximar dele e de fazer ele compreender, não é? E, por último, cuidar, se for possível. Cuidar, ajudar, auxiliar, enfim, né? Mostrar a ele que aquilo já ficou para trás. Exatamente. Orientar, né? Essa é uma atitude que eu acho das mais difíceis, né? Muitas vezes nós identificamos o problema, conseguimos chegar à conclusão que erramos, talvez até conseguimos pedir o perdão, mas essa reaproximação e tomar a atitude de ajudar a pessoa no momento que a pessoa precisa é uma atitude difícil, né? Complexa. Nós conhecemos até pessoas que fazem, mas é uma atitude difícil. O senhor poderia citar exemplos de seres que não precisaram ter que perdoar? Um você já citou, Gandhi. Sim. Gandhi exatamente, ele foi perguntado e ele disse, não, eu não tenho que perdoar porque eu não sou ofendido. E um grande exemplo da nossa literatura, no livro Paulo Estevão, foi Paulo, ainda Saulo de Tarso, se dirigindo a Jope para pedir perdão a Abigail, que já estava nos seus estertores finais, já desencarnando, e ele se ajoelha com muita emoção e pede perdão. E ela disse para ele, não, meu amor, né, que era o grande amor dela, assim como também Abigail dele, não, meu amor, Deus me deu a grande misericórdia de você estar aqui neste momento, dentro deste lar. Então, nessas palavras, ela já disse tudo, né? Que não trazia nenhuma mágoa, nenhum ressentimento dele ter exterminado, né? De ter matado seu irmão Gesiel, o Estevão, o grande mártir do cristianismo. Então, uma atitude nobilitante dessa nossa irmã Abigail, um espírito realmente de escola, um espírito de alta hierarquia que nós reconhecemos. Doutor Zé Henrique, agora eu tenho uma pergunta para o senhor que é, para mim, intrigante e daria um seminário. Se Deus não se ofende com nossos erros, não fica triste ou alegre porque é imutável, qual a razão da frase de Jesus em que pede ao Pai o perdão? Bom, isso não só te intrigou, como sempre me intrigou. Como a gente faz palestras sobre perdão e a gente expõe ao público que perdoar é não se ofender e é não ter que perdoar, ou seja, porque eu não me ofendo, por que Jesus, naquele momento final, o consummatum est, é o momento final, ele se dirige ao Pai na sua dor física, e profere aquelas palavras lindíssimas, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então é algo paradoxal, não é? Sim. Algo aí um tanto incoerente. E eu sempre procurei elucubrar, procurar entender, talvez naquele apelo final de tantos sofrimentos que Jesus passou injustamente, procurar entender essa frase de acordo com o que nós conhecemos a respeito desse sentimento. E certa vez, lendo um livro não espírita, de um grande autor, PhD em psicologia, filósofo, ele foi um padre dominicano, francês, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no Rio de Janeiro, num seminário dele. Ele chama-se Jean-Yves Leloup. E lendo um capítulo do livro
Amar Sempre, é um livro recente dele, falando sobre o perdão, eu compreendi exatamente por que Jesus proferiu estas frases. Então isso me calou muito fundo. Então ele diz, Deus perdoa os homens através dos homens. Falei, meu Deus, caiu exatamente a lição que eu precisava entender. Então vamos aqui analisar. Onde encontra-se Deus? O que Jesus nos afirma? Deus não encontra-se nem aqui e nem acolá. Deus encontra-se em vós. Então Deus está em nós. Se Deus está em nós, no nosso inconsciente puro, na zona mais pura do nosso psiquismo, que nós chegaremos lá pela força das consequências e da razão e do progresso, Deus está em nós. Se Deus está em nós, as leis de Deus estão em nós. E, consequentemente, o perdão está em nós. Então, quando o ser humano busca o perdão, ele está se utilizando das leis de Deus. Então, seria como se Deus perdoasse o homem pelo homem. Está aí a explicação inteligível e muito clara. Então, quando eu estou perdoando, eu estou seguindo as leis de Deus, eu estou seguindo Deus que está em mim. Então, é como se Deus estivesse perdoando. Deus não precisa perdoar, porque Deus é imutável. Mas Deus perdoa através de nós. Através do homem. Através do próprio homem. Brilhante essa colocação. O corpo físico leva mais tempo para perdoar que a nossa mente? Sem dúvida nenhuma. Olha só essa diferença, né, dimensional. Porque o corpo traz memórias num tempo e espaço relativos, diferentemente da mente, que é o espírito, que está num outro tempo e espaço. Então, o corpo traz registros, o corpo traz receptores emocionais nas nossas células. O corpo traz arquivos, que sabemos que se encontram nas mitocôndrias, arquivos necessários que nós devamos utilizar na atual existência para a nossa transformação. E tudo no corpo é mais lento, porque ele está numa outra dimensão, está numa densidade muito maior. Então a mente, o espírito, decide o perdão, o corpo ainda não. O corpo, o processo é lento, é gradativo. Tanto isso é verdade, que há um estudo recente magnífico da neurociências, que mostram duas estruturas cerebrais. O neurônio com uma velocidade absurda, é por onde circula o pensamento, a energia do pensamento. E umas células muito interessantes, hoje desvendadas pela ciência, são as células da glia. Tá? São várias células, os astrócitos são os mais importantes, que têm uma velocidade menor, muito lenta. E eu fiquei aqui a pensar, ora, se o pensamento corre rápido, o que corre lento? Aquilo que está muito fixado em nós. São as nossas emoções. Você vê que uma mágoa ela demora a ser diluída. Às vezes passa uma existência e não é diluída. Uma culpa nem se fala. Uma raiva, embora seja algo explosivo, mas às vezes a gente demora no sentimento de raiva, diferentemente do pensamento. Então fiquei aqui a imaginar que espiritismo é isso, para que a gente imagine, entenda, compreenda e chegue a uma conclusão. Fé raciocinada. É a fé raciocinada. É a epistemologia. Então fiquei a imaginar. Nós temos que baixar um pouquinho os nossos pensamentos e olhar para as nossas emoções. É o autoconhecimento. Seriam somente as emoções negativas nesse caso? Sim, é o que a gente precisa transformar, não é? Uhum. As emoções positivas já estão integradas. Então, por isso o corpo, o registro que está no corpo, perfeito, ele se demora. Vamos dar um exemplo. Eu quero perdoar fulano, aquele irmão que me ofendeu. Então você já se predispõe, você já agradece, você já entende que ele é um grande instrutor, porque eu estou descobrindo a mágoa que está em mim. Eu já estou ressignificando, avaliando conscientemente a atitude do irmão, compreendendo suas emoções. Aí vem a aproximação.
quando eu me aproximo deste irmão, o corpo reage de uma maneira diferente. Eu suo, eu entro em taquicardia. Isso é o sistema nervoso involuntário, que está muitas vezes em desacordo com a mente. Olha que coisa interessante. Eu entro em taquicardia, eu suo, eu me contraio, há uma contração muscular. Ou seja, são sintomas físicos de que o corpo ainda não perdoou. Então a mente precisa continuar o seu trabalho para ir desimpregnando os sentimentos de mágoa que ainda estão no corpo. Eu agora vou lhe fazer uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? É uma questão importante, né, que muitos citam, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão diante das ofensas. Então entendemos que o perdão é uma caridade. E se a gente analisar, o Sandro e companheiros, que toda caridade gera uma gratidão, o perdão leva à gratidão. Porque a neurociências também, eu gosto muito de citar o aspecto científico, o braço científico da doutrina, já nos diz isso. Que quando você promove uma caridade, há uma gratidão. E a gratidão gera mais caridade. E a caridade gera mais gratidão. Isso fomenta a empatia. Empatia é a aproximação entre os seres que vão trocar sentimentos efusivos, de alegria, de amor, de princípios de amor, de gentileza, de cordialidade, de cortesia. Olha como isso é importante. Então, o perdão, por ser uma caridade como Jesus a entendia, leva à gratidão. Então eu te perdoo, Sandro. Esse sentimento de perdão, que é uma caridade, vai gerar em você uma gratidão. De repente você também vai me perdoar. Você vai agradecer. E agradecendo, isso vai gerar em mim mais caridade. Eu vou continuar te perdoando. Vamos nos aproximando. É a lei de amor. Então, subentende-se diante disso tudo que o perdão também é uma caridade que gera gratidão, que gera mais caridade. Ou seja, a necessidade de cada vez mais nos reaproximarmos, que seria aquela etapa do perdão. Vamos então nos aproximando com mais tranquilidade, com menos rancor, com menos mágoa, mesmo que o corpo ainda esteja reclamando, porque ele reclama ainda. Caridade é um amor em prática, né? Sem dúvida nenhuma. Não perdoar é ficar escravo da angústia, refugiando-se na mágoa e ancorando-se na vingança, doutor? Pois é, não perdoar é tudo isso. Ficamos escravos da angústia, que é a somatização da ansiedade e do estresse. Angustiar significa apertar. E o nosso corpo sofre muito com os apertos. Os ossos, as aponevroses, os tendões, principalmente os músculos. Então sofremos tensões musculares porque não perdoamos. Nos ancoramos no sentimento de vingança, de querer ver o outro, não pelos olhos do outro, mas ver o outro como um vilão. E é aquela via nervosa que eu te expliquei. Aquela via que não corresponde ao perdão. Ou seja, regula o nosso comportamento emocional. Então a gente entende pelos aspectos científicos que o nosso cérebro vai funcionar pelas nossas escolhas. E as escolhas são do espírito, são da consciência, que vai transformar, né, ondas de possibilidades, como diz a física quântica, ondas de possibilidades, né, de algo que precisamos transformar numa realidade. Então, de uma possibilidade, vira uma realidade. E qual é a realidade? É o perdão. Deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma realidade. A física quântica também nos fala sobre isso. Doutor, perfeito. Chegamos ao fim do nosso programa, viu como passou rápido, né? Voou o tempo aí, 45 minutos. Agradeço a sua presença, tenho certeza que temos aí material
para muitas reflexões durante essa semana e vamos perdoar mais, colocar em prática aquilo que aqui escutamos. Muita paz a todos e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.